a lealdade invisível, ela tem a ver com essa forma inconsciente de comportamento. Então, na constelação, a gente fala de lealdade invisível, que fala de uma forma inconsciente de honrarmos ancestrais ou pessoas da nossa família que nós convivemos, ou então outras pessoas que compõem o sistema familiar, que pode até mesmo ser um primeiro amor dos nossos pais ou mesmo dos nossos avós, ou parceiros antigos também, né? Então, quando nós falamos de uma lealdade, quer dizer que nós estamos falando de um comportamento que é adotado e que nós não temos consciência de que temos conexão com alguém do sistema, que pode ser alguém de convívio ou alguém que a gente nem conheceu. Nós vamos adotar um comportamento, nós vamos adotar um padrão, uma crença, ou doenças, ou hábitos, ou comportamentos desta pessoa, de forma reativa, de forma inconsciente, ou seja, como um jeito de ser, e eu não trago isso para a consciência. Então, isso é lealdade invisível. Na psicologia, a gente poderia pensar que eu também tenho um comportamento inconsciente, que eu não trago para uma reflexão, e pode ser um comportamento negativo, que eu não trago para uma reflexão, mas ele é forte, ele tem um magnetismo que me compele a me posicionar de uma determinada forma. E o porquê que é importante a gente entender sobre lealdade invisível, né? Ou sobre comportamentos inconscientes. Porque isso explica o porquê que nós permanecemos com bloqueios, conflitos, doenças, desequilíbrios, escassez. Todas essas questões, elas estão presentes na vida humana, só que a maior parte das pessoas não se dá conta de que podemos estar diante de uma lealdade ao sistema, a pessoas desse sistema, reproduzindo algo que foi aprendido ou algo que foi sentido e experienciado por essas pessoas. Então, se alguém perdeu algo, se algum familiar, né, se alguém do nosso sistema não foi honrado, ou teve um sofrimento, teve um destino difícil, que a gente chama, né? Nós podemos assumir este mesmo destino por uma lealdade familiar. É como se a gente quisesse, é um amor cego que a gente chama também, né? É como se a gente quisesse repetir este padrão para dizer: eu sei o quanto foi difícil para você, eu sei o quanto você sofreu, eu sei o quanto você não teve oportunidade de ter A, B ou C, né? De não viver algo, e portanto eu vivo isso também por amor a você. Só que este é um comportamento inconsciente, é um comportamento instintivo, reativo, que está ligado também a uma lei do pertencimento. Que a lei do pertencimento é uma das leis que regem os relacionamentos humanos, que também foi descrito por Bert Hellinger, que faz com que o sistema familiar ele tenha uma energia para preservar esses membros a continuarem unidos pelo sistema. Então, pelo pertencimento, nós vamos escolher uma profissão que é aprovada, que é o desejo dos nossos pais. Então, nós podemos trilhar um caminho que não é o caminho que nós gostaríamos, mas é o caminho que a gente sente que é aceito pelo nosso sistema. Portanto, é mais importante o meu sentimento de continuar pertencendo do que, eventualmente, eu fazer aquilo que é importante para mim. Porque ao fazer aquilo que é importante para mim, eu posso perder, na minha mente, eu posso perder o pertencimento a essa família, a identidade a essa família, o amor, a aprovação e o afeto dessa família. E tudo isso, todos esses comportamentos acontecem porque nós estamos num piloto automático, nós estamos num modelo de comportamento reativo.
aonde nós não trazemos para consciência de que se existe algum padrão e esse padrão é negativo, eu preciso buscar uma mudança na minha vida para eliminar este padrão e lidar com o desconforto de fazer aquilo que é certo. Porque às vezes fazer aquilo que é certo vai fazer com que eu sinta um desconforto interno por causa dessa lei do pertencimento e por essa lealdade familiar, né? Então, é bastante complexo esse tema, por isso que eu tô falando devagar, né, para vocês entenderem esse tema e as implicações que nós temos diante dessas lealdades invisíveis. Então, se eu estou aliada, emaranhada a uma pessoa do meu sistema com um comportamento negativo, eu vou precisar lançar luz nesses comportamentos e entender, ok, muito bem, eu estou aqui e eu estou vivendo num padrão de escassez, por exemplo, né? Eu estou com dívida, repetindo dívidas. Então, nós podemos, veja bem, ficar endividado não é algo positivo, né? Ficar ao longo do tempo não conseguindo ter o gerenciamento do dinheiro não é algo positivo. Então, por que as pessoas continuam a fazer dívidas? A ficar num ciclo de repetição de dívidas, por exemplo, ou um ciclo de repetição no mesmo padrão de escassez, de não aprender a ganhar dinheiro, manter o dinheiro, né? E multiplicar o dinheiro, que são habilidades distintas. Por que eu repito um padrão? Por que eu não consigo sair? Cada pessoa tem um potencial para expandir na vida. Então, todos nós somos seres potenciais de expandir na vida. Mas, dependendo do ponto onde eu estou, eu vou precisar aprender determinadas competências, determinados conhecimentos para que eu possa incorporar na minha vida e aí eu consiga ter aquilo que eu quero. Então, se eu vivo numa família aonde tinha muita escassez, por exemplo, de pessoas simples, pessoas humildes, o que eu vou ter? Eu vou ter uma tendência, né? A minha tendência natural, o magnetismo natural é o quê? Eu também reproduzir o mesmo padrão de escassez, o mesmo padrão de limitação, a mesma dificuldade de não ter habilidade com o dinheiro. E eu posso, inclusive, viver de tal forma a repetir o padrão que, por exemplo, se existe dívidas naquela família, eu vou reproduzir também esse mesmo comportamento e eu vou ficar endividada. Ou então, eu ganho, mas eu gasto tudo, eu não consigo guardar nada. Ou então, eu posso reproduzir um padrão de vícios que também existem na família. E eu posso trazer para consciência de que, nossa, isso não é bom para mim, eu não quero viver esse padrão. Mas o meu comportamento, qual é? Então, vejam que eu posso querer algo diferente, porém tem uma força que me mantém numa limitação. Tem uma força que me mantém reproduzindo algo que eu não quero, que não é bom para mim, que não é saudável, que não é positivo. Então, nesse sentido, nós podemos ter uma lealdade invisível positiva ou uma lealdade invisível negativa.